Eu acho que a primeira coisa que eu preciso contar pra você que caiu aqui nesse canal é que eu não vou te contar como conseguir seu primeiro milhão até os 30 ou 40 anos, porque eu não consegui. Também não vou conseguir te contar como se tornar um empreendedor de sucesso, porque eu também não sou. E também não vou conseguir contar pra você como se tornar milionário através do marketing digital, seguindo apenas 5 passos de sucesso. Acho que a ideia desse canal é trazer a discussão e trazer a reflexão. Eu tô aqui tentando gravar esse vídeo, já tem dias, e nunca fica da forma que eu gostaria que ele ficasse. E eu comecei a conversar com meu marido e eu percebi que a forma que eu converso com os meus amigos e com as pessoas é sempre muito dinâmica e não é seguindo um roteiro estruturado, né? Eu tentei fazer um roteiro com tópicos que funcionou bem, mas eu sentia que faltava alguma coisa, aí eu fui e comecei a fazer um roteiro estruturado com falas, não funcionou para mim, eu não sou uma pessoa que fala decorando, eu sempre faço tudo de forma muito natural. E aí eu voltei para a ideia de fazer um bate-papo, que é como as coisas acontecem na minha vida e como eu faço no meu dia a dia. Eu converso muito com as pessoas, eu adoro ouvir histórias, eu adoro compartilhar histórias. Então a ideia é trocar experiências com vocês. E eu acho que eu preciso começar apresentando o canal, né? Esse é o Fala Oliva. Meu nome é Bruno Oliveira, mas no mercado de trabalho todo mundo me chama de Oliveira, carinhosamente de Oliva. Então sinta-se à vontade para me chamar de Oliva, por isso que esse é o nome do canal. E eu gosto muito de falar sobre diversos temas. Mas, a princípio, eu quero discutir no canal esses temas mais voltados para o mercado de trabalho, que são coisas que têm me incomodado bastante em virtude de tudo que eu tenho visto, vivido e também o que eu tenho compartilhado com os meus amigos nos últimos anos. Que você deve ter visto aí, né? A thumb do vídeo, né? Que chama Saúde Mental e Qualidade de Vida. E tem um nome, um outro nome ali no nome do vídeo, que é Estamos Moendo Pessoas. Esse nome Estamos Moendo Pessoas é um nome pesado, não muito agradável, pode soar pejorativo ou até polêmico, e a ideia não é essa. A ideia é que a gente consiga realmente refletir sobre as coisas e discuti-las. Eu vou trazer muito uma experiência introspectiva e empírica, totalmente pessoal e da minha visão das coisas. Quando for necessário, sim, vou trazer dados, mas a princípio eu quero trazer uma discussão mais de percepção e eu queria saber a opinião de vocês. E antes de falar sobre o tema qualidade de vida, eu acho que eu preciso me apresentar. Eu tenho 36 anos de vida, eu trabalho desde os 18 anos com carteira assinada e eu tenho. Toda a minha experiência aí é baseada em atendimento ao cliente, área comercial, gestão de pessoas e gestão de processos. Eu sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em gestão de recursos humanos e e ambos os cursos eu tenho discordâncias hoje, principalmente do curso de gestão do administração de empresas e do curso de gestão de pessoas, que foi um curso excelente, mas que eu não gosto muito desse gestão de recursos humanos. Eu acho que sou um pouco pejorativo, mas isso é tema para um outro vídeo para a gente discutir em um outro momento. A ideia aqui é falar sobre qualidade de vida e falar sobre saúde mental. Eu acho que, mais do que nunca, a gente está discutindo muito sobre saúde mental. É um assunto que está em voga. Antes de começar a pandemia, já se discutia sobre saúde mental, sobre qualidade de vida. E eu posso falar para vocês que de toda a minha experiência profissional aí, desde quando eu trabalhei no banco, ali de 2008 até 2014, era um assunto que se discutia muito qualidade de vida, né? O que é qualidade de vida? Como que as empresas podem proporcionar qualidade de vida para as pessoas? E saúde mental, né? Como as empresas podem proporcionar saúde mental? Essa discussão de saúde mental é um pouco mais recente, mas ainda assim, nos últimos 6, 7 anos tem se discutido muito sobre saúde mental. E eu vejo aqui no YouTube que tem muito material voltado para neuropsicologia, para psicologia e muito material voltado para a área jurídica, mas a minha ideia não é discutir nenhum desses dois temas porque eu não tenho conhecimento e não tenho especialidade em nenhum desses. A minha ideia é falar sobre realmente a minha experiência de vida. E por que estamos moendo as pessoas nesse processo, né? A gente vê que as pessoas estão reclamando de qualidade de vida. Qualquer pesquisa que você pegar na internet, que você pegar de um instituto confiável, por favor, né? Você vai ver as pessoas falando sobre que estão insatisfeitos com o trabalho, que estão sofrendo muita pressão, ou que não conseguem dar atenção para tudo que elas precisam. A thumb do vídeo provavelmente eu vou colocar várias coisas que remetem a isso, né? Ao trabalho, ao lazer, à família. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é: nós não somos perfeitos. E essa pessoa que eu, por exemplo, sou casado, mas não tenho filhos, mas essas pessoas que dizem que são mães perfeitas, gestores perfeitos, profissionais perfeitos, maridos perfeitos,
filhos perfeitos, amigos maravilhosos e conseguem executar tudo num mesmo dia, são pessoas maravilhosas, a grama do vizinho é sempre mais verde do que parece. Eu acho que é muito difícil, e eu posso falar por mim, pela minha experiência ou pela experiência dos meus amigos e da vivência, que é muito mais complexo gerir o tempo na fase adulta do que a gente imagina quando é adolescente e quando está vivendo a nossa vida, né? É muito difícil você conseguir saber você conseguir distinguir qual que é o momento certo de dar atenção ao trabalho, de dar atenção à família, de dar atenção aos amigos e onde que a empresa entra nesse processo, né? Quando a gente para pensar, a nossa semana tem 7 dias. A gente passa, normalmente, pensando quem trabalha horário dias úteis, trabalhamos de segunda a sexta, dentro de um horário extenso, né? Entre as 8 e as 6 do trabalho. Para quem trabalha por escala tem uma carga horária um pouco menor, mas trabalha o sábado e domingo, é folga por escala. Mas vamos tentar usar como exemplo aqui as pessoas que trabalham de segunda a sexta, que tem final de semana normalmente livre e trabalham aí das 8 até as 6 e ainda estudam, né? Olha só que complexo. Você trabalha das 8 às 6, você não está de home office, você está trabalhando presencialmente, você tem um tempo de deslocamento até o trabalho, depois você tem a faculdade à noite para poder complementar a sua formação. E se você for casado, como que você vai conseguir dar tempo, dar atenção para estudar, para conseguir ser um bom aluno, né? Conseguir fazer os trabalhos no final de semana, até os trabalhos que tem que entregar durante a semana. Tem as demandas do trabalho que também exigem da gente. Essa é uma outra coisa que é importante a gente falar sobre isso. E aí você tem o marido para dar atenção, os amigos, os familiares, quem tem filhos, os filhos para poder criar. Aí você tem alimentação para você conseguir fazer e se alimentar de forma saudável. Eu não estou falando de fazer fast food, de comer porcaria, estou falando de comer saudável. Consegue entender que você tem que gerir muito bem o seu tempo para dar conta de tudo isso? E aí aonde entra a qualidade de vida nisso tudo, né? Porque a gente não acaba não trabalhando só até às 6, né? A gente acaba trabalhando até um pouquinho mais. E aí você já começa a desequilibrar um relógio, uma agenda que já é desequilibrada. E como você consegue dar tempo e organizar tudo isso? Eu não tenho uma resposta pronta aqui, no final do vídeo não vai ter uma resposta para você, olha, faça isso, 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 esse é o passo a passo, esse é o tutorial para você conseguir se dar bem. Não vai ter isso porque isso não funciona. Cada pessoa funciona de uma forma e de um jeito, e cada um vai ter que encontrar a sua forma de conseguir gerir o seu tempo. O que eu estou tentando trazer para vocês é a reflexão sobre a responsabilidade das empresas nesse processo. A gente fala muito, e aí voltando para o tema do vídeo, dessa tal saúde mental, né? Que é você trabalhar em um local que seja limpo, em que você tenha um bom ambiente de trabalho, onde você seja respeitado, onde você consiga entregar as tarefas dentro de um tempo hábil que seja coerente para a execução daquela tarefa, onde você tem prazos que sejam mais elásticos quando necessário, onde você tem um líder que realmente seja um líder e não um chefe, né? E onde você também consiga ter uma boa relação de trabalho. Porque quando você parar para pensar, a gente passa mais tempo dentro da empresa do que fora dela. Se você entrar às 8 e sai às 6 da tarde, você passou o seu dia inteiro dentro da empresa. Até você chegar na sua casa, isso considerando novamente que você não fez hora extra, você vai ter tempo de convivência com seu marido, com sua mãe, com seu filho, de 4 horas, de 3 horas, porque você precisa dormir, você precisa se organizar para o dia seguinte. Isso contando que você não tem a faculdade, né? Então, olha como a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando. E a gente encontra esse ambiente extremamente favorável no escritório? Para algumas pessoas sim, para outras não. Eu já encontrei, como não encontrei. Hoje eu tenho um ambiente agradável de trabalho, mas durante muito tempo, em diversas empresas, eu tive ambientes muito tóxicos de trabalho. E não só eu, como muitos amigos e colegas de trabalho. E se falava muito nas empresas, se fala muito sobre essa questão da saúde mental, da qualidade de vida, de você ter esse ambiente agradável, que você consiga executar as tarefas, mas que seja desafiador na medida. E muitos líderes não são líderes, não estão preparados para executar da forma que deveria. E aqui eu não vou colocar a culpa no gestor, eu vou colocar a culpa no processo, que é onde entra a questão de estamos moendo pessoas. A gente tem toda uma agenda para conseguir atender, né? A gente precisa atender a lucratividade da empresa, a gente precisa trazer a rentabilidade para o investidor, para o dono da empresa,
a gente precisa entregar resultado, então a gente tem que cortar custos, a gente tem que entregar metas mais audaciosas, seja para quem é da área comercial, para quem não é também, tem metas e objetivos diferentes. Então a gente está sendo cobrado a todo momento e cada vez mais a gente tem menos prazo para executar as coisas e a gente é mais pressionado para entregar melhores resultados. E com isso a gente começa a se sentir pressionado e começa a sentir que, peraí, será que eu estou fazendo da forma certa? Será que esse é o caminho? Você começa a se questionar, será que eu sou realmente capaz de executar essa atividade? E isso não é saudável, porque a pessoa começa a colocar em xeque quem ela é. As doenças voltadas para essa questão do trabalho cresceram demais. As pessoas têm cada vez se sentido mais estafadas, burnout, depressão, ansiedade. É uma tonelada de coisas que vão acontecendo porque a gente tem que entregar cada vez mais resultado com menos tempo, em menos custo e mais rentáveis, com menos despesas. E nesse processo que nós estamos moendo as pessoas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Para pensar numa empresa que produza, vou pegar como exemplo o microfone que eu estou utilizando aqui. Essa empresa que produz o microfone, provavelmente ela não faz todo o processo de produção. Ela deve comprar a matéria-prima de uma coisa e de outra em diversas empresas diferentes, e cada uma das empresas que ela compra, o comprador ele vai sempre tentar comprar no mínimo custo possível. Vamos simplificar. Vamos pegar essa borrachinha que vai aqui em cima do fone para deixar ele menos sem aquele efeito da voz fazer aquele barulhinho estranho, né? Essa almofadinha é um componente simples que uma empresa X fabrica. O comprador que vem da empresa que vende o fone vai tentar comprar do mínimo custo possível, então ele vai pressionar esse cara. E se for uma empresa grande, vai pressionar mais ainda. Quando ele pressiona para comprar mais barato e a outra empresa concede o desconto, aquele desconto que ela concedeu vai sair de algum lugar. Não existe mágica, não existe truque do Harry Potter que vai fazer essa redução de preço de venda conseguir equilibrar as contas da empresa. Ou o dono da empresa vai diminuir a lucratividade dele, que muitas vezes é o que eles não estão dispostos a fazer, ou ele vai tirar de algum lugar, que vai ser reduzindo a quantidade de vezes que o escritório é limpo na semana, vai reduzir a qualidade da matéria-prima do papel que você seca a mão, vai reduzir a qualidade da matéria-prima do sabonete que é utilizado no escritório, vai reduzir o que puder na estrutura. Mas em algum momento ele vai ter que mexer no seu salário. E para não precisar mexer no seu salário, às vezes ele vai deixar de contratar uma pessoa para aquela equipe que teriam que ter 4 pessoas trabalhando e tem apenas 3. Porque quando uma pessoa fica doente ou sai de férias ou precisa sair para fazer exame, como que fica essa equipe que deveria ter 4 e tem 3 e ficou com 2? Aí você vai falar, poxa, mas o meu chefe é excelente, ele me ouve, ele dá atenção para as nossas demandas, ele tenta sempre que possível trazer as coisas para a empresa, mas e nesse processo aqui desse cara que está sendo espremido para conseguir dar desconto, essa empresa que vende a borrachinha aqui do fone, ela vai ter que tirar de algum lugar, ou vai ser cortando benefícios. Aí benefícios que eu digo nem são os que estão na lei, eu estou falando cortando benefícios simples que a empresa tinha de repente como um café da tarde, ou um cafezinho. E aí são coisas pequenas, mas não é só isso. Começa a refletir em não dar aumento de salário, em não contratar mais funcionários. Isso reflete em diversos lugares. Então, eu que fabrico fone, começo a pressionar para ter um desconto para aumentar a lucratividade da minha empresa. E para aumentar a lucratividade da minha empresa, eu estou falando do cara que compra só, né? Dentro da empresa que fabrica esse fone. Imagina os outros departamentos que têm que cortar custos também, que não vão deixar de contratar uma pessoa porque não tem orçamento para contratar aquela pessoa, porque vai comprometer o custo daquele departamento. Mas e as pessoas que estão trabalhando lá? Como que fica? E as ferramentas que às vezes aquele departamento precisa para executar bem uma tarefa e não tem essa ferramenta? E tem que executar aquela tarefa de forma muito manual, de forma muito arcaica, o que exige que a pessoa acabe trabalhando mais e fazendo mais, mas ela consequentemente vai conseguir entregar menos, porque a saúde mental dela está abalada, né? Então não adianta a empresa no mês de janeiro, que é o janeiro branco, que é o mês da saúde mental, ou setembro amarelo, ficar com discursos voltados para a saúde mental, sendo que a empresa não aplica. Às vezes o problema pode estar na cultura organizacional, o problema pode estar na presidência, na diretoria, nos investidores, nos líderes, em diversos níveis da empresa, ou pode estar em todos. Mas em todas as empresas existem essa pressão para que as pessoas entreguem mais com menos. Até no LinkedIn, várias vagas, se você for, você vai ler lá. Faça mais, fazer mais com menos.
sentimento de dono, redução de custos, experiência em redução de custos. Até onde você vai conseguir cortar? Você consegue entender que alguém vai pagar essa conta? É isso que eu estou querendo dizer. Né? Alguém vai pagar essa conta. Né? Vai tirar de quem? Para quem? Quanto? Por quê? Para onde? Consegue entender? Eu não sei se eu estou sendo claro na forma que eu gostaria de transmitir essa mensagem. Eu vou discutir esse assunto com mais profundidade em outros vídeos. Esse é o primeiro vídeo e eu quero muito que tenham comentários para que a gente possa trazer a reflexão para as pessoas. Mas a gente precisa ter saúde mental de verdade. Então a gente precisa ter um ambiente agradável em que você consiga entregar suas tarefas com um prazo que é coerente, que você consiga executar suas tarefas dentro do horário de trabalho, que você não tenha um líder que seja abusivo, que cometa contra você assédio moral. Nada disso é saudável e muitas empresas cometem isso em diversos níveis. Eu já trabalhei em empresas em que a diretoria tinha um olhar, mas tinham gestores que eram extremamente abusivos e tóxicos e mandavam e-mails expondo as pessoas. Eu tenho amigos, não sei se eu acabei comentando no começo do vídeo, mas senão eu vou repetir, que trabalham em diversos segmentos, no segmento de pneu, no segmento químico, como professores, como no ramo da hotelaria, no e-commerce, marketing, em diversos segmentos, controladoria, e todos já me relataram ou ambiente abusivo de trabalho por conta da empresa, ou da cultura organizacional, ou porque algum gestor é abusivo. E a ideia é ficar a reflexão, para você que é colaborador, que passa por um momento que se sente abusado, extorquido, se sente não valorizado, você tem que falar, você tem que exigir os seus direitos e exigir um bom ambiente de trabalho. E você que é líder tem que refletir, que tipo de liderança é que eu estou executando nas pessoas que trabalham comigo? Será que eu sou um líder ou sou um chefe? Será que eu consigo entregar o melhor para a minha equipe? Será que eu brigo pela minha equipe com a diretoria? E você que é da diretoria, você que é da presidência, que são os acionistas, existe um limite para que a gente possa extrair das pessoas. Existe algo que se chama saúde mental e qualidade de vida. E para finalizar o vídeo, eu vou entrar agora na questão de qualidade de vida. Para que as pessoas tenham qualidade de vida, elas precisam ter tempo de passar um tempo com a família, elas precisam de tempo para conseguir estudar, elas precisam de tempo para conseguir se deslocar até o trabalho. Então, morar mais próximo do trabalho é mais favorável, mas nem todo mundo consegue morar próximo do trabalho. Eu não estou falando daquela minoria de pessoas que tem o privilégio de ganhar um excelente salário e morarem perto do trabalho. A maior parte dos brasileiros não está nessa seara das pessoas que ganham muito bem. A maior parte das pessoas estão naquela faixa salarial que ganha 1.000, 1.500, 2.000 reais por mês e simplesmente com um salário desse ela não consegue pagar o aluguel ou comprar um apartamento próximo do trabalho, ou próximo de uma região central. Vamos pegar São Paulo aqui como exemplo. Como uma pessoa que mora na Zona Leste, trabalha lá na Zona Sul, consegue ter qualidade de vida, sendo que ela gasta 1h30 para se deslocar até o trabalho. E com o salário que ela ganha, ela não consegue pagar uma academia. Ou se ela for conseguir pagar uma academia, vai ser uma academia muito ruim, em que ela não vai ter a orientação de um profissional adequado. E isso pode trazer diversos problemas. E outra coisa que entra na qualidade de vida, o colaborador precisa fazer exame médico, por exemplo. Ah, não pode fazer no horário de trabalho. Ele vai fazer quando? Ah, no final de semana? Ok, mas nem sempre dá para fazer no final de semana. Quando que ele vai conseguir levar o filho no cinema? Como que ele vai conseguir levar o filho no teatro? Como que ele vai conseguir pagar, de repente, um curso de inglês para o filho dele, para que o filho dele seja um profissional mais bem-sucedido no futuro, ou até para ele mesmo? Tudo isso entra nessa questão da qualidade de vida. Por isso que eu digo, nós estamos moendo as pessoas. A gente está indo num caminho que não é saudável. A gente está indo por um caminho que as pessoas estão sendo espremidas. Esse não é o caminho. Não adianta a gente tentar cortar custos de toda forma e aumentar o lucro. A gente tem que parar e refletir. Aumentar o lucro para quê? Por quê? Exprimir as pessoas para quê? Por quê? Será que eu não posso pagar um salário mais digno? Será que é justo uma pessoa que se esforçou para conseguir fazer um curso de administração, para fazer um curso de contabilidade, para ganhar 2.000 reais por mês, para não conseguir comprar um apartamento que eu gostaria de comprar, vai ter que comprar um apartamento do Minha Casa Minha Vida, e não desmerecendo porque o meu apartamento é Minha Casa Minha Vida, só por isso que eu consegui comprar, senão não conseguiria. E vai ter que morar mais afastada, porque ela não consegue morar próximo do trabalho, ela vai ter que gastar horas. Muita gente vai dizer, ah, mas esses são os verdadeiros heróis, eles batalham e desgastam 2 horas para chegar no trabalho. Não, eles não são heróis, eles estão sendo explorados. A gente precisa parar para pensar. É justo eu ter um lucro absurdo enquanto as pessoas se matam de estudar,
para ganhar R$ 2.000 por mês, para daqui um ano ela ter um pouco de dissídio, e quando tem um aumento por conta da empresa fora de dissídio, um aumento de 5%, que vida digna que essa pessoa vai ter? Sabe? A gente precisa refletir sobre isso. Espero que tenha sido claro. O tema do vídeo foi um pouco mais pesado e foi muito inconclusivo, porque é um assunto longo, é um assunto que exige um pouco mais de reflexão. Depois vou separar esses dois temas para discuti-los com calma, mas a ideia é trazer reflexão e a luz sobre esses temas. Se eu falei algo que precisa de alguma correção, algum tema que esteja que não tenha ficado muito legal, pode comentar aí no vídeo que a gente discute, e num próximo vídeo a gente faz um vídeo atualizado sobre o tema. E tem outras coisas que eu gostaria de trazer, inclusive um dos temas que eu vou trazer nos próximos vídeos são por que a gente exige que o estagiário tenha experiência e quando tem uma pessoa que tem mais de 30, 40 anos, que tem mais de 40 anos de idade, que tem a experiência, as empresas não querem contratar. Enfim, fica a reflexão. Obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que a gente consiga construir um diálogo saudável. Até a próxima. Muito obrigado. Esse é o Fala Oliva.